Bem-vindo, povo bonito, bora pra esse vídeo. Hoje a gente vai estar reagindo a Imagens Perturbadoras de Momentos Desastrosos 4, do Arquivo Obscuro. O link vai estar aí na descrição, dá uma conferida. Ó, só um momentinho antes do seu vídeo começar, aproveita que você vai na descrição e confere aí os links da minha Twitch, do meu itch.io e dos outros projetos aqui do canal, como a IO Library. Deixa lá o seu comentário, sua opinião, pra ajudar muito aqui no desenvolvimento que a gente faz aqui no canal. Aproveita também, se inscreve, deixa o seu like e um comentário, porque ajuda muito. E agora, vamos pro vídeo. No dia 4 de agosto de 2020, Beirute atravessava um dos períodos mais difíceis de sua história recente. Além da pandemia de Covid-19, o Líbano enfrentava uma grave crise econômica, instabilidade política e uma população cada vez mais Pô, se tem um contexto tão... Eu nunca tinha visto um vídeo com tanto contexto do Arquivo Obscuro. Pô, se tem contexto é porque o negócio vai ser complicado. desgastada. Naquela tarde, porém, tudo isso seria interrompido por uma explosão tão forte que muita gente acreditou que a cidade tinha sido alvo de um ataque. Ah, eu acho que eu lembro desse caso. Ele repercutiu, não foi uma fábrica no porto? Uma parada assim que explodiu, né? Não uma fábrica, um armazém no porto. Ou próximo do porto ali. في البداية ممكن تعطينا لمحة عن Caramba, isso é jornal BBC Arabic via. É, então é da BBC Jornal. Eles estavam fazendo uma reportagem, uma entrevista quando explodiu. Prédios foram destruídos, hospitais foram Foi um negócio devastador isso aí, se eu não me engano. Foi uma época tensa, porque eu acho que tinha teve outras explosões, não sei se foi no mesmo lugar, mas teve outros lugares com risco de explosão também, por motivos parecidos, eu acho. Eu posso estar enganado aqui. danificados, ruas ficaram cobertas por destroços e milhares de pessoas ficaram feridas sem entender exatamente o que havia acontecido. Mas a origem da explosão não era uma bomba lançada contra Beirute. O perigo estava guardado há anos dentro do próprio porto. Cerca de E foi o que eu falei, né? Era ali na região do porto alguma coisa que explodiu. 2.750 toneladas de nitrato de amônio, um composto usado na produção de fertilizantes, mas que armazenado da forma errada, pode se tornar extremamente perigoso. Cara, acho que deixaram meio abandonado, né? Tipo, não tinha muito cuidado, assim, com o resíduo. Vamos por cima do vídeo, né? Ficar uma bagunça de meu vídeo. A história começa em novembro de 2013, quando um cargueiro chamado MV Rossos chegou ao porto de Beirute. A embarcação era antiga, estava em más condições e carregava nitrato de amônio que havia saído da Geórgia e deveria seguir até Moçambique. Mas o navio enfrentou problemas financeiros e técnicos, acabou sendo retido no Líbano e seu proprietário alegou falência. Com o tempo, a tripulação deixou a embarcação, o navio foi abandonado e a carga ficou para trás. Em 2014, Então, peraí. Chegou um navio cheio disso. Deu problema no navio ali, alguma coisa legal ou financeira com o navio. Ficou parado lá, os caras foram embora e deixou um navio totalmente carregado de um negócio explosivo. Aí eu imagino que ele falou que pulou um ano, né? O pessoal deve ter, tipo assim, pô, esse navio parado aqui tá atrapalhando. Deve ter tirado o navio, só que aí carregou o que tava no navio pra dentro do porto pra ver o que ia fazer com isso. E deve que ficou lá abandonado por isso. Porque nunca ninguém fez nada e como, entre aspas, já não tava atrapalhando mais porque tirou da área de fluxo ali dos barcos, ficou lá até explodir, é isso. Então, todo aquele nitrato de amônio foi retirado do navio e levado para um depósito dentro do porto, conhecido como Hangar 12. Funcionários da alfândega chegaram a enviar alertas e pedidos formais para que o material fosse vendido, removido ou levado para um local seguro. Mas nada foi feito. e ninguém ouviu, né? Os caras já sabiam, tipo, isso aqui pode dar muito ruim. E avisou, mas ninguém escutou. O nitrato de amônio continuou no mesmo lugar
em condições inadequadas e perto de outros materiais perigosos. Durante anos, aquela carga ficou parada no coração do porto de Beirute, cercada por trabalhadores, navios, prédios e bairros inteiros da cidade. Na tarde do dia 4 de agosto, trabalhadores realizavam reparos em uma porta do hangar. Segundo a reconstrução dos fatos, faíscas provocadas pelo serviço teriam atingido os fogos E aí a faísca, em contato com o material mal armazenado, próximo de outras substâncias perigosas, virou a reação que gerou uma explosão. de artifício armazenados no local, dando início a um incêndio. Uma equipe de bombeiros foi chamada e chegou ao porto poucos minutos depois. Mas eles não pareciam saber exatamente o que havia dentro daquele armazém. Para eles, era apenas um incêndio em um depósito. O fogo ficou mais intenso, sons estranhos começaram a sair do hangar, e então aconteceu a primeira explosão. A primeira, então foram várias. Fogos de artifício começaram a estourar, faíscas surgiram em meio à fumaça, e muitas pessoas continuavam filmando de prédios, ruas e varandas próximas. Muita gente ainda não tinha noção do tamanho do perigo. E então, cerca de meio minuto depois, veio a segunda explosão. Isso pode no YouTube? Eu tô na dúvida agora, mas eu tô vendo um vídeo do YouTube. YouTube, você não pode implicar comigo, né? A detonação foi gigantesca. A onda de choque atravessou Beirute em segundos, arrancando janelas, destruindo fachadas e atingindo bairros inteiros ao redor do porto. Uma Formou uma onda devastadora que foi levando tudo, né? Deu pra ver naquela câmera ali que saiu jogada. A destruição que fez nos prédios que estavam bem perto ali, saiu arrancando um pedaço. nuvem Mesmo. avermelhada tomou o céu. Mais do que pedaço, algo né? comum em explosões envolvendo nitrato de amônio. A força foi tão grande que pôde ser sentida até no Chipre, a mais de 200 quilômetros de distância. Hospitais, museus, embaixadas, prédios residenciais e comércios foram atingidos. Cerca de 300 mil pessoas ficaram desalojadas. Depois da explosão, a cidade entrou em caos. Pessoas feridas eram retiradas de prédios, carros eram usados como ambulâncias improvisadas e moradores tentavam encontrar sobreviventes. Eu acho também que nessa situação ninguém estava preparado, né? Não foi... Assim, por exemplo, tem alguns lugares que você tem treinamento pra incêndio, treinamento pra... Acho que tem lugar, inclusive, que tem treinamento pra questão de guerra, bombardeio, assim, de treinar o pessoal pra ir pra bunker e tudo mais, escola, essas coisas assim. Mas... Isso é uma situação completamente imprevisível. Tipo, beleza, dava... Acho que, por exemplo, teve uma mulher ali que mostrou. Ela tentou correr. E aí quando explodiu ela foi jogada. Mas tinha uma bancada perto dela. Eu acho que o correto era ela ter abaixado atrás daquela bancada, que aí a onda de choque ia passar. Ia acertar ela, mas não ia ser tão violento quanto como ela tava em pé tentando correr ainda. Então, eu acho que, além de tudo, tipo, de ser uma coisa super destrutiva, não tinha um preparo. O pessoal não tava esperando, obviamente, aquilo ali. E aí, não tinham como não sabiam como reagir. E aí, talvez isso, em alguns casos, piorou. Ou até se fez virar só um caos generalizado, eu imagino. Mas é complicado, é uma situação que você não consegue prever. Tipo, do nada explode um negócio no porto. Não tinha como... Ninguém tá preparado pra isso. Nem acho que... Nem treinamento pra isso existe, mas... Era uma questão de segurança mesmo. Mas mesmo assim... Deve ter causado um desastre ainda maior, porque... Esse tipo de situação o pessoal não começa a, tipo... Entrar em pânico e não pensar, né? Tipo... Tão racionalmente. Você começa a agir pela emoção. E aí deve ser complicado também. Você fica em choque, essas coisas assim. Entre os escombros. Ao todo, aproximadamente 218 pessoas morreram e cerca de 7 mil ficaram feridas. Entre os mortos estavam os bombeiros enviados para combater o incêndio inicial, que... Nossa, eles estavam do lado, bem no centro de onde começou o negócio, né? Então, pra eles era... Acho que não era muito possível eles saírem com vida dessa situação, infelizmente.
chegaram ao local sem saber que estavam diante de uma das maiores explosões não nucleares da história recente. O prejuízo material também foi enorme, chegando a 15 bilhões de dólares. No dia seguinte, o primeiro-ministro Hassan Diab declarou estado de emergência e o governo anunciou uma investigação. Com o passar do tempo, a apuração revelou algo ainda mais revoltante. Muitas autoridades já sabiam do risco. A tragédia, portanto, não foi apenas um acidente inesperado. Foi o resultado de uma sequência longa de abandono, burocracia. E fizeram isso provavelmente por questão de dinheiro, tipo, ia custar muito lidar com isso, só deixa lá quieto lá. E aí deixou quieto e saiu bem mais caro, né? E tanto em vidas quanto em financeiro mesmo. Irresponsabilidade e negligência. Opa, e aí, tudo certo? Eu sou o Rafa e esse é o Arquivo Obscuro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aí, vai lá no canal do Rafa, do Arquivo Obscuro, que vai estar aí na descrição, mas aproveita que você vai estar passando lá, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho aqui também, né? Porque ajuda a gente demais aqui a continuar e identificar o que vocês gostam. Por exemplo, esse react aqui mesmo eu tô fazendo porque eu fiz um outro de teste, foi um dos vídeos recentes que teve a melhor recepção. Então eu entendi que vocês gostaram, tô trazendo mais aqui pra ver, trazendo temas diferentes, né? Aquele outro foi sobre o Boto, aqui é sobre um vídeo do Arquivo Obscuro, que é um canal que o pessoal gosta de assistir, de fazer react, então vamos ver. Deixa aí sua opinião pra me ajudar também. E pode ficar tranquilo que o próximo compilado já tá vindo aí. No dia 23 de maio de 2026, Sabrina, uma piloto de parapente austríaca de 40... Nossa, eu não faria isso. Nossa, não faria isso não. Eu tenho um pouquinho de medo de altura. E acho que eu não ia conseguir me sentir seguro fazendo uma coisa dessas, porque e se o paraquedas dá problema, e se, sei lá, a corda arrebenta, qualquer coisinha assim, eu já não consigo confiar nisso aí não. 4 anos, decolou da montanha Schmidthof, perto de Zell am See, na Áustria. A região é conhecida... Tem gente que fala, não, mas se o paraquedas der problema, tem o paraquedas reserva. E se o reserva der problema também, sei lá, eu sou muito pessimista com esses negócios. Então eu só consigo imaginar que vai estar tudo errado e eu vou espatifar no chão. E vou morrer, basicamente. Pelas paisagens alpinas e também pela presença constante de atividades aéreas, como parapentes, planadores e pequenos aviões. Naquele dia, Sabrina voava sobre a área quando começou a registrar o passeio com uma... Inclusive, se ela tá nesse vídeo é porque alguma coisa deu muito errado nesse voo. E pode ter sido, sei lá, vento que fez ela enroscar em alguma coisa quebrou e falhou, igual eu falei. E se ela tá aqui, provavelmente isso aconteceu, então... A imagem, no início, parece tranquila. Ela está suspensa no ar, sobre as montanhas, em um voo aparentemente comum. Mas poucos segundos depois, algo surge atrás dela. Algo surge atrás dela. Nossa, cara. Olha, o avião vai pegar. Nossa, mano. Isso aí é um perigo pros dois, porque pra ela, obviamente, ela vai estar em colisão com o avião ali, né? Não vai pegar nela diretamente, mas vai arrebentar o paraquedas dela. Se ela não tiver um reserva, ela vai cair ou ficar presa na hélice. E aí, se ela ficar presa na hélice, tipo assim, porque tem um monte de cabo e paraquedas. Se embolar na hélice, como é um avião... Acho que ele é monomotor, esse tipo de avião, né? Ele só tem um motor e uma hélice e tal, e ele se mantém por causa disso. Se embolar ali e der qualquer problema pra o avião se manter no ar, vai cair o avião e ela. Aí morre todo mundo. Nesse caso aqui. Então é tipo, nossa. Existe a chance ainda de cortar, né, as cordas e o negócio ficar embolado, mas o negócio conseguir cortar e o avião continuar. Tipo, dar uma queda, uma balança do impacto no avião, mas ele vai conseguir se manter. E aí, se ela tiver o paraquedas reserva, ela vai ter que depender disso. Mas, nossa, essa situação aqui é complicado. E não deu pra ver, tipo, ele falou, e até que algo aparece atrás dela. Eu comecei a olhar pro céu, porque foi a única coisa que eu tinha visto atrás dela. Até que o avião chegou quase nesse ponto aqui. Aí que eu consegui identificar ele de fato. Ele tava vindo muito rápido e muito bem escondido, pelo menos na minha visão. Não sei se eu tô ficando meio cego, mas caramba, eu não identifiquei ele vindo com tanta antecedência assim. Lá, se rasgou mesmo.
Sabrina não parece ter muito tempo para reagir. Em questão de instantes, o avião Olha isso, ele vem, é um pontinho lá do fundo, cara. Nossa. E ela tá com o negócio colorido, mas eu acho que também não dava pra ver. Acho que na visão do motorista ela era um pontinho. Na visão dela, o motorista era um pontinho. direto pela estrutura do É lá. Ele parapente. arrebentou tudo, que foi uma das alternativas que eu falei. Só que agora beleza, o avião vai ficar basicamente bem. Acho que nem chegou a sofrer tanto impacto quanto eu imaginei. Eu achei que o negócio ia sofrer um pouquinho mais pra destruir o paraquedas. Mas agora ela tá girando com um monte de resto do negócio. Ela não deve ter a mobilidade toda. Eu acho que a perna dela tá presa, por exemplo. Então deve ser super complicado ela se recuperar disso A aí. hélice atinge o equipamento e rasga a vela, destruindo parte do que mantinha Sabrina no ar. A partir dali, o voo deixa de ser controlado. Ela tem que ser soltada nesse monte de coisa pra conseguir abrir o outro. Tá tentando puxar. Depois do impacto, Sabrina começa a girar violentamente no ar. O parapente já não funciona como deveria e ela passa a perder altitude rapidamente. Ela puxou um treco pra fora, mas eu não sei o que era que ela tava tentando puxar. Mas é aquilo que tá ali longe. Então se era um plano dela, por exemplo, já deu errado lá. Cercada pelos pedaços do equipamento que acabaram. Eu não sei se ela tá se destruir. desfazendo do equipamento e aí isso era uma peça que ela jogou fora, mas Cara, ela tá caindo. Ainda. Parece que ela tá caindo devagar, mas ela tá muito rápido, cara. Olha isso. O chão já tá logo ali, ela tem que abrir agora. Se não abrir agora, já era. Olha, já abriu. Ah, já abriu. Ah, será que... Nossa. Será que aquele pequeno que ela jogou abriu? Eu não vi. Pra mim pareceu só que ela O saiu equipamento voando. de Lá. emergência abriu a tempo e conseguiu estabilizar a descida. Aí ele abriu acabou automático ou pousando ela em uma quebra? estrada florestal e, contra todas as chances, sobreviveu com apenas ferimentos leves, como hematomas e contusões. Ferimentos leves fisicamente, né? Psicologicamente, meu Deus, deve ter sido um abalo, tipo, de nunca mais voar nesse lugar ou nunca mais fazer isso. Não sei, eu pelo menos nunca mais voltaria a fazer isso nesse lugar. O piloto da Cessna também conseguiu pousar em segurança, apesar de partes do parapente e das linhas terem ficado presas na aeronave. Segundo a polícia austríaca, o piloto do avião disse que não conseguiu desviar a tempo. As autoridades abriram uma investigação e o caso foi registrado como lesão corporal culposa contra o piloto da Cessna. Sabrina, por sua vez, publicou o vídeo no Instagram no dia seguinte e escreveu algo que resume bem o tamanho do que tinha acabado. Mas aí o piloto, tudo bem, eu entendo que o piloto tem uma certa responsabilidade, porque ele tá numa aeronave, era mais fácil pra ele desviar do que pra ela, talvez. Mas eu entendo também que ela conseguiria ter visto ele, talvez ter manobrado um pouco antes, então os dois poderiam ter feito essa visualização e ter remanobrado. E eu entendo que a culpa maior é de quem deixa esse tipo de esporte e o avião estarem no mesmo ambiente. O avião tinha que estar pelo menos mais alto do que o esporte é praticado pra evitar esse tipo de incidente. Não falar, piloto, você tinha que ter desviado, a culpa é sua, tá, processo, cadeia, sei lá, penalidade, algum tipo de coisa que ele vai sofrer. Porque, tudo bem, ele também tem erro nessa história, ela também tem erro, todo mundo tá errado nessa história, eu acho. Assim, ela menos, porque ela tinha menos capacidade de manobrar, porque ela dependia muito do vento. Ela tinha que ficar virando lá o negocinho. Mas ainda assim, não sei se eu diria que o piloto teria que ser completamente penalizado por isso. Tipo assim, você é o culpado e aí as coisas continuam como estão. Acho que beleza, ele pode até ser penalizado porque ele não, talvez não tava prestando tanta atenção, não viu. Mas aí tinha que separar a altura que é realizada o esporte, a altura que é realizada os voos, né? Porque não tinha, pelo menos pra mim, não aparentava ter nenhum aeroporto ali perto. Tinha uma cidade lá pra esquerda, mas ela era uma cidade pequena. Eu não acho que ela tem aeroporto, ou se tinha, não tava ali tão perto também. Pelo menos eu não vi, não identifiquei. Pode ser que até tinha, sim. De viver. Abre aspas. Feliz segundo aniversário para mim. Fecha aspas.
Em janeiro de 2022, um esquiador fazia uma descida em uma área perto de Vail, no Colorado. O esqui é perigoso, porque você consegue cair. Até que aí ele tá num lugar cheio de gente, mas dependendo de onde ele cair, por exemplo. Tipo assim, se ele tá num lugar menos movimentado e cai na neve, ele pode só ficar preso lá e não conseguir sair sozinho. E se não tiver ninguém pra ajudar, já era pra ele. Quando acabou provocando uma avalanche em uma encosta íngreme da região de Pitkin Creek. A área fica fora das pistas controladas de uma estação de esqui, em um tipo de terreno onde a neve pode parecer estável por cima, mas esconde camadas frágeis por baixo. Naquele dia, o risco de avalanche na região não era considerado extremo. No entanto, como especialistas sempre alertam, risco baixo não significa risco zero. A câmera presa ao capacete do próprio esquiador registrou exatamente o momento em que tudo começou a desandar. Nossa. Ele vai sair capotando e vai causar uma avalanche com ele, né? Aí, ó, é o que eu falei, tá vendo? Isso é o que eu falei, tá vendo? No caso, ele tá ainda em queda. Mas quando ele caiu, você viu que ele afundou e não conseguiu meio que subir? Ele dá uma subida, porque provavelmente a câmera tá em algum lugar que ele consegue levantar ou presa nele. Ele dá uma levantada, mas já afunda de novo. Porque essa neve, ela é fofa, então ele vai meio que afundando, sabe? E aí ele tá numa avalanche ainda. Nesse caso, pra piorar tudo. Isso aqui é pesado, ele tá gritando help, né? Tá chamando ajuda. E, tipo, nesse caso aqui, ainda tinha uns caras lá em cima com ele, né? Umas pessoas, deu pra ver, tipo, na esquerda, assim. Tinha umas 2, 3 pessoas. Então eles vão descer pra procurar ele. Mas se ele tivesse sozinho, cara, não sei se ele saía daí. No começo, parece apenas uma descida comum em neve profunda. O esquiador avança pela encosta, faz algumas curvas e segue montanha abaixo. Poucos segundos depois, a neve ao redor começa a se romper. Uma placa se solta da montanha e a descida controlada se transforma em uma avalanche. A partir daí, ele perde completamente o controle. A neve o arrasta encosta abaixo e a câmera mostra uma sequência caótica de céu, árvores, neve e impacto. Em situações assim, o maior risco é ser soterrado ou levado para uma área ainda mais perigosa, com pedras, depressões ou trechos fechados de floresta. Segundo os relatos, ele foi arrastado por cerca de 300 metros. Durante a queda, uma decisão pode ter ajudado a salvar sua vida. Ele manteve os pés sempre na mesma direção, evitando ficar de cabeça para baixo enquanto era levado pela avalanche. Isso permitiu que ele ainda conseguisse enxergar o terreno e tentasse reagir. No meio do arraste, enquanto a neve continuava descendo ao redor dele, o esquiador conseguiu alcançar uma área com árvores e se agarrou a uma delas. A força da avalanche ainda puxava seu corpo, mas ele conseguiu segurar firme até que a neve passasse. Quando tudo finalmente parou, o esquiador estava consciente, não foi soterrado e conseguiu escapar. Não, pra mim ele tá Sem soterrado, não? ferimentos. Talvez não uma camada grossa, mas ele tá soterrado, não? Isso aqui é perigoso. Mas eu acho que é isso que faz ser um esporte radical, né? Por isso que o pessoal gosta da adrenalina. E aí a adrenalina sempre vem acompanhada desse tipo de risco lá. Ou a menina fazendo negócio no ar, ou esse cara fazendo negócio na neve. Mas aqui também, obviamente, é um compilado das vezes que deram errado. E você viu, no início do vídeo tem um outro clipe dele esquiando numa outra parte. Tem dezenas de pessoas e nenhuma delas aconteceu nada. Então, tipo, aqui, tudo bem, são casos selecionados, mas como a gente só vê esses casos selecionados, parece também que só dá errado. Não necessariamente, né? A maior parte dos casos é normal, é tranquilo. Mas ele também foi pra fora da área segura lá, pelo que ele fala no começo. Ele foi pra uma área diferente, que não era o do resort ali, da área de esqui. Então ele também sabia o risco a mais que ele tava correndo de sair da área segura pra fazer isso. Em 2 de novembro de 2013, 2 aviões Mais os casos de avião aí. pequenos decolavam de um aeródromo perto de Superior, no Wisconsin, carregando Calma aí. Não consigo voltar.
Eu não consigo voltar. Quando esse cara pulou, ficou uma linha. Eu acho que essa linha não era pra ter ficado, Os olha. aviões pequenos decolavam de um aeródromo Olha lá. perto de Superior, no Wisconsin, carregando paraquedistas Não, para acho um que era salto assim, em era assim. Os dois aviões, um Cessna 182 e um Cessna 185, Não sei, eu não... subiram em formação, Só pareceu um que não era. atrás e ligeiramente acima do outro, como é comum nesse tipo de operação. Naquele dia, os pilotos haviam combinado a posição do voo antes da decolagem. No entanto, como uma investigação revelaria depois, cada um deles entendia a distância de segurança de um jeito diferente. Um detalhe que naquele momento não parecia tão importante assim. No começo, é só a subida de sempre. Os dois aviões ganham altitude lado a lado. Então, peraí, será que o caso dessa vez não envolve os caras que estão pulando, e sim os aviões que ficaram lá em cima? Os paraquedistas conversam, se ajeitam e esperam o sinal para se aproximar da porta. Perto dos 12.000 pés, cerca de 3.600 metros, o avião de trás está mais alto do que deveria e, num instante seguinte, desce sobre o avião da frente. Nossa. Nossa. Caramba. Nossa, isso... Cara, eu não sei nem por onde começar. Os caras estavam lá pra pular. A hora que bate, os caras... Nossa, deve ter machucado ainda. E eles vão ter que fazer essa queda, porque provavelmente eles caíram no lugar errado ainda. Eles estavam se preparando pra pular. Não era pra cair nesse lugar aleatório aqui. Então, ainda tem o risco do local que eles vão pousar ou cair. Eles têm que tomar cuidado com isso. Provavelmente se machucou durante a queda. Deu pra ver um fogo e tal. Não chegou a explodir, eu acho. Só quebrou ali. E o pior é... Tem as pessoas sem paraquedas lá que não estavam pra pular. Complicado. E isso aqui é um risco que é considerável, né? Tipo, igual ele falou lá, cada um entendia a distância de segurança de um jeito, mas por que o cara desceu no outro avião? Será que ele não viu, cara? Olha lá, olha esse impacto. Tipo, esse cara quase que é prensado. Eu tenho uns segundinhos aqui porque eu tive que dar uma pausa. O impacto arranca parte da asa do avião da frente e provoca uma bola de fogo. De dentro das duas aeronaves, a câmera mostra metal se rasgando, fumaça e o avião perdendo o controle a milhares de metros de altura. Um avião ainda tem as duas asas. Eu acho complicado ele se recuperar depois de uma batida dessa. Assim, continuar voando normal, mas ainda tem a possibilidade. Raro, eu diria. O outro cara perdeu uma asa inteira e tá pegando fogo. Não tem como, ele vai ter que pular do avião também. Aí eu acho que ele deve ter um paraquedas também. Se não tiver, ele vai pular junto com alguém, eu acho. Nesse tipo de acidente, o maior risco não é só o impacto. É ficar preso numa aeronave danificada, em queda, sem conseguir saltar a tempo. Eram 11 pessoas ao total entre os dois aviões. No avião da frente, já seriamente avariado, 4 paraquedistas reagiram na hora e pularam, mesmo sem saber a extensão do estrago. O piloto desse avião também precisou saltar. Ele foi o único entre as 11 pessoas envolvidas que teve dificuldade para controlar o paraquedas e o único ferido com lesões leves. No avião de trás, o impacto atordoou 3 dos 5 paraquedistas a bordo, que acabaram permanecendo na aeronave até o pouso. Os outros 2, que não se machucaram, pularam e Então, igual ele falou, até o pouso. Então a outra aeronave realmente conseguiu se recuperar abriram os e pousar. paraquedas normalmente. Still pulling your hair out over complex 3D modeling and texting? It takes months to learn traditional software and a whole day just for one. O mais surpreendente veio depois. Apesar dos danos, o piloto do avião de trás manteve o controle
e conseguiu pousar a aeronave em segurança, ainda com parte dos destroços presos à estrutura. Uma investigação posterior apontou falhas de treinamento. A empresa responsável pelos saltos nunca havia preparado os pilotos especificamente para operações em grupo e, por isso, cada um seguia uma noção diferente do que era distância segura. Eu não sei, eu não entendo nada de aviação. Pra mim, a distância segura é a distância que eu não bato. Se bateu, eles não estavam realmente seguindo nenhuma distância de nenhuma noção de distância segura. Na manhã de 10 de junho de 1990, um voo da British Airways decolou de Birmingham, na Inglaterra, com destino a Málaga, na Espanha. Era um trajeto comum, uma aeronave usada em rotas curtas pela Europa. O céu estava limpo, a subida acontecia normalmente e nada indicava que aquele voo se tornaria um dos incidentes mais assustadores da aviação comercial. No comando estava Tim Lancaster, um piloto experiente com mais de 11 mil horas de voo. Ao lado dele, o copiloto Alistair Atchison acompanhava a subida da aeronave. Pouco antes da viagem, o para-brisa do lado do comandante havia sido trocado durante uma manutenção noturna. O serviço foi aprovado, o avião foi liberado e a tripulação não tinha nenhum motivo para desconfiar que havia algo de errado. Por volta das 7h33 da manhã, quando o avião passava dos 6 km de altitude, um estrondo tomou conta da cabine. Sem qualquer aviso, o para-brisa em frente ao comandante se soltou. Isso era a manutenção no para-brisa lateral e o da frente soltou, então precisava fazer manutenção nele também. Será que não fez? Ou será que a manutenção do outro afetou ele? Da aeronave. A descompressão foi imediata. O ar começou a escapar com tanta força que Tim foi arrancado do assento e puxado para fora do avião. A parte superior do corpo dele ficou exposta do lado de fora, enquanto as pernas permaneceram presas dentro da cabine de comando. Naquele exato momento, o comissário Nigel Ogden tinha acabado de entrar na cabine. Ao perceber o que estava acontecendo, ele reagiu imediatamente e agarrou o comandante pela cintura, tentando impedir que ele fosse levado pelo vento. Dentro da cabine, o caos estava instaurado. A porta foi arrancada, objetos começaram a voar, o barulho era ensurdecedor e o avião perdeu estabilidade. Enquanto Nigel segurava o comandante com toda a força que tinha, o copiloto ficou sozinho no controle da aeronave. Ele precisava... Nesse caso, eu acho que como tá fez a descompressão, a despressurização da cabine. Até o ar para eles deve estar difícil, então, também, né? Eu não sei se eles chegaram a colocar máscara, como a reconstrução não mostra. Mas deve ter colocado, senão pro cara que tá segurando o outro. Tá fazendo um esforço de segurar num local com pouco ar, com ar rarefeito, assim, né? Numa pressão absurda, porque eu imagino que ainda tava... Sei lá, eles estavam caindo, velocidade e tal. Então, nossa, esse cara foi um herói e ele foi forte também pra conseguir segurar o cara. Não sei se ele vai conseguir com êxito até o final, mas até então, pra mim, ele tem sido um herói aí. E bem forte, pra conseguir aguentar tudo isso ao mesmo tempo. Estabilizar o avião, iniciar uma descida de emergência e tentar pousar. Tudo isso com a cabine aberta e o comandante preso do lado de fora. A aeronave descia rapidamente. Do lado de fora, a temperatura era abaixo de zero e o vento atingia o comandante a centenas de quilômetros por hora. Naquele momento, a tripulação acreditou que Tim já estivesse morto. Mesmo assim, ninguém o soltou. Depois de quase 20 minutos de tensão, o copiloto conseguiu levar o avião até o aeroporto de Southampton e pousar em segurança. Quando as equipes de emergência chegaram, Tim ainda estava na mesma posição, parcialmente fora da aeronave, segurado pela tripulação. E contra todas as expectativas, ele estava vivo. O comandante sofreu fraturas, hematomas, queimaduras pelo frio e entrou em estado de choque, mas sobreviveu. Os passageiros não tiveram ferimentos graves. A investigação revelou que o para-brisa havia sido instalado com parafusos errados.
A maioria era menor do que deveria e não suportou a pressão da cabine durante a subida. O erro tinha acontecido na manutenção feita apenas 27 horas antes do voo. Ah, então eu falei que o vidro lateral podia, sei lá, a manutenção dele afetou o vidro tal que soltou e tal, não, então confundi. O vidro que sofreu a manutenção foi o vidro que soltou. É porque do jeito que ele me falou do jeito que ele falou, me deu a entender, e pela imagem, que era aquele vidro do ladinho assim, pequenininho. E aí o que soltou era o grandão mais do meio. Então não, foi nele mesmo que teve a manutenção, que foi aparentemente mal feita ou feita incorretamente. O caso levou a mudanças nos procedimentos de manutenção e inspeção de aeronaves. Mas o que mais marcou esse incidente foi a reação da tripulação. Em poucos segundos, um voo comum se transformou em uma situação extrema. Um comandante preso do lado de fora do avião, um copiloto tentando pousar sozinho e comissários segurando um homem que talvez já estivesse morto. Tudo isso transformou uma tragédia quase certa numa das histórias de sobrevivência mais impressionantes da história da aviação. Foi isso. É arquivo obscuro. Eu caí no bait, cara. Eu cliquei nesse vídeo por causa da thumb, que tinha um avião entrando num campo de basquete. Aí eu falei assim, pô, deve ser um compilado de momentos desastrosos. Tipo, os caras estão jogando e do nada, pum, o avião entra assim no meio do campo de basquete e tal. Mas da forma que tava entrando, não era na plateia, era como se fosse atrás da cesta, onde não tinha ninguém. Caí no bait. Foi, na verdade, bem diferente do que eu pensava, esse vídeo como um todo. Foi de desastres. Bem mais desastres aéreos do que de outros tipos de desastre, mas. Foi legal. Os vídeos do Arquivo Obscuro são muito bons, a voz dele é muito boa, é bem legal. Então, se vocês gostaram, querem ver mais, deixa aí nos comentários. Dizendo novamente, o link do vídeo do Arquivo Obscuro e o canal dele vai estar aí na descrição. Dá uma conferida lá. E é isso. Até a próxima.